Pokémon! Estamos aqui novamente no nosso canal, Fafim Pokécard, e hoje eu trago para vocês algumas instruções, algumas orientações referentes ao que a gente tem de Pokémon quando nós estamos jogando. Eu acho legal a gente estar compartilhando com todo mundo, porque a gente vai usar bastante esses termos dentro do da nossa página, dentro do nosso canal, então vamos lá conversar um pouquinho. Bom, primeira coisa, quando você ouve falar de Pokémon, normalmente Pokémon é muito amplo. Você tem Pokémon, o anime, você tem o jogo clássico do Game Boy, todas as outras variações de videogame. Hoje em dia nós temos o Pokémon GO, tá? Então quando se fala Pokémon, é uma coisa muito ampla. Temos muitas coisas que a gente pode falar. Nesse caso, o nosso Pokémon é sempre o Pokémon TCG. Então, durante os nossos posts, ou você pode ouvir falar o termo Pokémon ou o termo TCG. Ambos estão referentes ao nosso jogo de cartas. Muito bem, além desse termo, vamos começar com alguns outros termos que vocês vão ouvir bastante. Por exemplo, rotação. Vocês já devem ter, quem acompanha a nossa página no Facebook, já deve ter acompanhado as matérias sobre a rotação, como vai ser o formato de 2017, certo? Bom, isso é uma coisa que muita gente fica, mas o que é rotação? Rotação, galera, é quando você tem um conjunto de cartas pré-estabelecido pela Pokémon International e lá eles falam, bom, este ano os jogadores vão jogar da coleção X até a coleção Z. Isso quando nós falamos do formato chamado Standard, ou formato padrão, ok? A própria Pokémon International ela limita a gente a um determinado grupo de coleções. Ou também temos o outro formato, o formato expandido. Quando a gente fala do formato expandido, obviamente, né, a palavra já diz tudo, é um formato que ele permite mais coisas, né, um formato com mais cartas dentro de coleções que podem ser jogadas. Aqui no Brasil ainda os campeonatos expandidos são um pouco raros, tá? Nós sempre focamos mais nos campeonatos padrões, mas Japão e Estados Unidos, eles têm uma grande quantidade de campeonatos desse tipo, beleza? Bom, vamos lá, algumas coisas pra gente entender. Então vamos lá. Quanto aos Pokémons, né, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece um pouquinho do jogo, nós temos alguns tipos de Pokémons. Basicamente, tá? O grupo está dividido da mesma forma como está dividido no videogame. Você tem formas básicas, estágio 1, estágio 2 e outras formas, como os Pokémons Mega, que foram a sensação da coleção XY, né? E atualmente, dentro do nosso formato, nós temos os Pokémons GX. Tá? Vamos entender um pouquinho cada um desses Pokémons. Então vamos começar aqui. Tá? Bom, aqui você vai ter Sneasel e Weavile. Tá? São dois Pokémons. O Sneasel, nós sabemos, é um Pokémon estágio 1, Pokémon básico, desculpa. É um Pokémon básico, ou seja, normalmente quando nós começamos a jogar, nós sempre utilizaremos Pokémons que têm indicação de básico na carta. E o Weavile, por sua vez, já é um estágio 1, ok? E esse estágio 1 nós evoluímos durante o jogo. Bom, qual que é a importância de se ter um estágio 1, um estágio básico no jogo? Bom, o básico você precisa ter, senão você não joga. Isso já é uma coisa muito clara. O estágio 1, dependendo do seu estágio 1, da forma dele, das habilidades, ele tem uma utilidade para o seu deck, tá? Uma coisa, este já é um termo que a gente gosta de usar bastante, ele precisa ter um tag eficiente. O que é um tag eficiente? É um Pokémon que auxilia outro, que luta competitivamente junto com o outro. Tá? Normalmente, aí, os tags geram outros tipos de decks. E aí nós vamos começar a falar desses tipos de deck daqui a pouco. Voltando aos Pokémons, tá? Nós ainda temos alguns tipos de Pokémon, os Pokémons EX. Pokémons EX também podem evoluir, para o caso do Scizor, em Pokémons Mega. Ainda falando de coisas, termos básicos do jogo, você vai ter cartas de treinador.
Tá? Todas as cartas de treinador são cartas que dão apoio no seu jogo. Então você precisa dessas cartas simplesmente para não ter que depender só do Pokémon e das energias que nós vamos falar daqui a pouco. As cartas de treinador que vocês vão ter são os apoiadores, tá? Como o nosso professor Nogueira, tá? Cartas de ferramenta, como faixa de escolha, e cartas de estádio. As cartas de estádio, elas promovem para que você possa ter alterações dentro do jogo no geral. Então, encerrando, básico do que nós temos energias, tá? No caso, energias básicas, como esta energia noturna. Isso você também tem energias especiais, tá? Como energia incolor dupla. Esta única carta, na hora que você liga no Pokémon, já vale como 2 energias, ok? Eu ainda não falei do Pokémon GX. Minha cabeça, peraí. Pokémons GX, recentes da última coleção Sun e Moon, eles trouxeram uma coisa bem diferente, porque nos Pokémons EX das coleções anteriores, eles eram, mesmo sendo Pokémons evoluções dentro do jogo de Game Boy, eles estavam vindo como Pokémons básicos. No caso dos Pokémons GX, eles voltam a ser evoluções normais, por exemplo, o Machamp GX evolui do Machoke normalmente, tá? Bom, já que passou o meu esquecimento a respeito disso, vamos falar um pouquinho sobre decks. Vocês viram que a gente já falou sobre decks Rogue, não sei o que, mas que raio um deck Rogue? Os decks, normalmente, eles têm algumas definições normais dentro do jogo e tal. Meta ou metagame, tá? Um jogo padrão em que acredita-se que todos os outros jogadores vão seguir. É uma coisa assim, se todo mundo for jogar de Gardevoir GX e Garbodor, pra que a Pokémon Company teria que imprimir todas as outras cartas? Imprimiria só Gardevoir GX, Garbodor e acabou. Todo mundo vai montar o mesmo deck, todo mundo jogar com o mesmo padrão e a gente segue como se fosse uma partida de xadrez. Quem tiver mais habilidade ou mais sorte, ganha, ok? Só que não é bem o propósito do jogo, afinal de contas, são mais de 800 Pokémons, para que você vai se limitar a jogar com os mesmos jogos? Então, uma das coisas que vocês vão ver muito aqui é este termo aqui, Rogue. O deck Rogue, como a gente vai trabalhar bastante com vocês, são decks fora do padrão do meta, em que você vai poder utilizar cartas que você jamais imaginaria que as outras pessoas virem em mesa. Além disso, a reação das pessoas quando jogam com deck Rogue é extremamente engraçado. Sim, alguns termos que a gente vai ter. Por exemplo, Draw. Draw é quando você compra uma carta, ok? Então, durante o jogo de Pokémon, obrigatoriamente, todo início de rodada você tem que fazer o seu Draw, tá? Algumas pessoas também gostam de utilizar o termo Top Draw. Top Draw, nesse caso, é um termo que você utiliza para designar uma compra excelente. Fala, nossa, eu precisava muito de comprar um Mega Scizor agora para minha rodada. Top Draw. Tudo bem, foi meio forçado e tal, mas é do jeito que você olha assim e fala, nossa, e você faz a jogada da carta. Então, isso é a nossa jogada essencial, nossa jogada mestre, tá? Quando você consegue ter a sorte de comprar a carta que você precisa, ok? Essa aqui é um termo muito divertido, né? Donkey. Esse termo, assim, eu vou ser bem honesto, quando eu comecei a jogar não existia, ele é um termo mais recente. Mas o Donkey, ele é quando você joga contra o seu oponente e no primeiro turno ele ganha o jogo de você. Mas isso é possível? Sim, é possível. Você pode dar um azar muito grande e não ver mais de um Pokémon básico e o seu oponente ter um ataque que dê exatamente o nocaute que precisa ou que você tenha fraqueza e o ataque dele utilize a fraqueza do seu Pokémon e nocauteie. Então, é muito importante você ter essa noção. Acontece em jogos Donkey? Sim, acontece. Quer dizer que seu baralho é uma porcaria? Não. Às vezes o seu oponente deu mais sorte que você e você acabou tomando um Donkey. Ok? Um termo assim que aparece bastante até mesmo em jogos online que a gente vê. GG. GG vem do termo
good game. Ou seja, foi um bom jogo, tá? Então, depois que teve aquele jogo bem competitivo, tá? Normalmente a pessoa chega e fala para você GG. Ou seja, ela está avisando para você que acabou. Seria como se no xadrez você chegasse, virasse pro cara e falasse checkmate. E vamos ver mais um último termo que a gente utiliza bastante, tá, em Pokémon e que às vezes vocês vão ver, até mesmo eu, cometendo bastante. Misplay. Quando a gente vê o termo misplay, se refere a uma jogada que você fez completamente errada. Novamente ressaltando, não que seu deck seja ruim, mas às vezes a forma de jogar que você está fazendo não é muito correta. Então, esses são alguns termos que a gente está comentando hoje. Claro que existe uma quantidade muito maior de termos e que nós vamos utilizar dentro dos nossos posts, das nossas postagens aqui no canal. Mas é claro que conforme for aparecendo esses novos termos, você já fica sabendo. Os termos básicos que a gente vai utilizar bastante em jogo, hoje você já conhece. Então, a gente vai continuar conversando a respeito mais disso, tudo bem? Aliás, aproveitando, né, para muitos dos nossos amigos Pokémons, um feliz dia do biólogo. Gostaria de homenagear bastante, que vocês, biólogos, são os nossos primeiros professores Pokémons. Então, parabéns para vocês, um grande abraço para todos. E eu ainda volto também com uma próxima postagem falando sobre um Pokémon bem diferente para você testar nos seus decks e ver uma ótima tag para treinar, beleza? Valeu, galera, até mais!